Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Sexta-feira é um dia especial para nós, não é? Na liturgia, é o dia em que a gente recorda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda sexta-feira tem essa conotação da paixão de Cristo, lembra para nós a memória da morte do Senhor na cruz. Mas eu gosto muito de insistir também numa outra coisa, é que se a gente pegar a Bíblia e vai lendo, né, o livro do Gênesis, o relato da criação, nós vamos encontrar que o ser humano foi criado no sexto dia. Portanto, a sexta-feira não é apenas a memória da redenção do homem, biblicamente falando, é também a memória da própria criação do ser humano, quando o ser humano é criado por Deus no sexto dia. E aí tem a beleza de contemplarmos que numa sexta-feira Jesus morre, porque a Bíblia apresenta Jesus como o novo Adão. O novo Adão. Nele, em Jesus, o ser humano é recriado. O ser humano de novo é modelado. Eu, às vezes fico pensando assim, pensando que com aquele sangue que escorre da cruz e cai sobre aquele chão, o Pai pode de novo modelar o ser humano. Um ser humano que agora é modelado não apenas como um oleiro pega o barro, vai jogando água e modelando o ser humano, mas agora o ser humano é recriado, é remodelado a partir do próprio sangue de Jesus. Encontra em Jesus crucificado o modelo da sua nova vida, o modelo da sua nova existência, né? Como que agora em Cristo Jesus, vencedor do ódio, vencedor da morte, que Deus recria o ser humano. Portanto, escutar essa leitura que nós vamos ouvir hoje, não é? Numa sexta-feira, escutar essa palavra do Evangelho de hoje tem um aspecto também muito positivo e dá uma conotação realmente diferente. Qual é o texto que nós temos no dia de hoje? É o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que nós já sabemos que é o sermão apostólico, o sermão missionário, são as diretivas que Jesus dá para os seus discípulos para assumirem a missão que ele coloca em suas mãos. Portanto, é o capítulo 10, versículos de 16 até o versículo 23. São esses os versículos que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. O que é que Jesus fala nesse capítulo? O que é que ele diz para nós? Jesus diz assim fala Mateus: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Assim, Jesus nos envia. Tem uma coisa muito interessante na iconografia antiga, né, na igreja antiga. Num primeiro momento, não é que a igreja começou a desenhar, ou a pintar, ou a mostrar a imagem de Jesus crucificado. Em um primeiro momento, se figura muito, se representa muito Jesus a partir daquela palavra de João Batista aos seus discípulos, né? Quando Jesus foi passando, Jesus foi apontado por João Batista, que disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí, se começou muito a fazer essa imagem do cordeiro, né? Lembrando que ele é Jesus. Jesus é ao mesmo tempo o pastor, mas ele é também o cordeiro, e ele é ao mesmo tempo também o altar da própria igreja. Por isso que nas igrejas, quando começa a missa, né, o padre beija o altar, quando a gente passa diante do altar, faz uma veneração diante do altar, porque Jesus Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Muito bem, então nessas igrejas antigas começou essa representação do cordeiro, mostrar o cordeiro. Por exemplo, aqui existe no chamado Fórum Romano em Roma, né, na parte central da cidade de Roma, perto da Praça Veneza. Quem chega ali em Roma pega aquele caminho entre a Praça Veneza na direção do famoso Coliseu. Quem está no início da Praça Veneza olha e vê o Coliseu lá no fundo. O Coliseu é muito famoso, né, um grande circo que existiu aqui em Roma, feito também com dinheiro daquele saque que os romanos tinham feito em Jerusalém, destruindo inclusive o templo. Parte daquele dinheiro
dinheiro, daquele ouro tirado, prata, tirado lá do Templo de Jerusalém, criou-se o Coliseu aqui em Roma. Então, no meio daquele caminho entre a Praça Venezia e para chegar no Coliseu, tem uma basílica muito pequenininha, uma igreja muito pequenininha, que é de devoção a dois médicos muito importantes que todos nós conhecemos, que é Cosme e Damião. Muita gente fica pensando que Cosme e Damião eram crianças, né? Não, Cosme e Damião não são criancinhas, não, eram médicos, eram homens adultos, eram crianças no sentido de que quem não se faz como criança não entra no reino de Deus, e eles faziam todo um serviço gratuito a todas as pessoas. Eu diria que hoje é um padroeiro do serviço voluntário. Então, nessa basílicazinha que a gente encontra ali, quem vai para o Coliseu, está assim, do lado direito, a gente entra na basílica, a gente entra por uma porta lateral e se gira, tem no altar uma cúpula, uma abóbada, onde está representado uma espécie de um pequeno monte, em cima desse monte um cordeiro com uma auréola, não é? Uma auréola e um sinal de que ele era um cordeiro imolado. É justamente aquilo que canta o livro do Apocalipse, falando de Jesus como o cordeiro que foi imolado. Esse cordeiro está em cima, não tem dúvida para a gente logo pensar que ele é o cordeiro de Deus. Mas depois a gente vê do lado direito tem 6 carneirinhos e do lado esquerdo também mais 6 carneiros. Esse mesmo tipo de ideia a gente vai encontrar no frontispício da Basílica de São Paulo, fora dos muros, essa mesma ideia. E esse cordeiro que está em cima desse monte nascem 4 rios, lembrando o livro do Gênesis, não é, que fala que dali nascem os 4 rios que saem para o mundo para irrigar o paraíso, e nós entendemos isso como é a imagem dos 4 evangelhos que correm do próprio Cordeiro, que é a vida do próprio Cordeiro, porque o Cordeiro imolado, que é Jesus, do seu lado aberto correu sangue e água. Então essa água que escorre do Cordeiro é a água do Evangelho, é a água que vem irrigar a nossa sede, vem matar a nossa sede, essa água que a gente bebe todos os dias na liturgia, não é? Essa água do Evangelho, a água da Boa Nova, é aquela água que a samaritana, Senhor, disse assim, Senhor, dá-me sempre dessa água. Ela pensava, para eu não vir aqui de novo buscar água nesse poço, né? Quando Jesus disse para ela, se tu conhecesses o dom de Deus, tu é que te pedirias e ele te daria, eu te daria água viva. Então o Evangelho é a água viva que nasce do lado aberto de Cristo, né? Na sexta-feira é bom sempre a gente lembrar disso, do Cristo crucificado, seu lado aberto, de onde corre sangue e água. Portanto, essa água a gente bebe cada dia aqui no Evangelho. Quem tiver sede, vem a mim e beba. Pronto, mas voltemos de cá. Esses 4 rios que correm, 6 carneiros de um lado, 6 carneiros do outro. O que é que significa esses carneiros? Significam os 12 apóstolos de Cristo. Eles são os cordeiros, porque é isso que Jesus está dizendo para eles aqui hoje no Evangelho. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas há poucos dias atrás nós ouvimos Jesus olhando para a multidão e tendo pena da multidão, dizendo que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Mas olha só o que acontece. Se é verdade que em alguns dias a gente ouviu o Evangelho dizendo assim, que existem os falsos profetas, falsos pastores, portanto, a gente pode dizer também que há falsas ovelhas. As falsas ovelhas, elas não são definidas pelo lado externo, porque elas têm a pele como se fosse das ovelhas. Você olha, pensa que é ovelha. O que é que faz a diferença? A diferença faz porque Jesus diz no Evangelho de São João, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas o conhecem e reconhecem a sua voz. Você se torna ovelha de Cristo pela escuta da voz de Cristo e reconhece a voz de Cristo que está aqui presente no Evangelho. A voz de Cristo escutada no Evangelho é que faz a grande diferença para a gente se tornar ovelha de verdade ou ser um lobo revestido de ovelha. E essa voz de Jesus é a voz do pastor dentro da gente. E a gente reconhece que ali dentro tem um pastor que nos chama, nos leva para as fontes da água viva, aquele bom pastor do Salmo 23, né? Que nos conduz para as águas refrescantes, as águas da sua palavra. Muito bem, mas existem esses lobos vorazes, disfarçados muitas vezes de ovelha. Mas Jesus diz para eles, para nós, para os discípulos, não é, que são enviados, portanto sejam prudentes como as serpentes, e sejam simples como as pombas. Ovelhas, prudentes como as serpentes, simples como as pombas, é um negócio diferente. A serpente é prudente,
Pois é, né? Interessante que quando a gente, hoje em dia, a neurociência, né, até fala, hoje em dia tá renovando um bocadinho isso, diz que o cérebro da gente tem uma parte que é chamada, a parte límbica, não é, que é chamada de uma parte reptiliana, não é, que age como uma serpente, né, que ataca, não é, que ataca, não é, de repente as pessoas. Então tem aquela parte reptiliana, a parte límbica e a neocórtex, que é essa parte mais da frente, que é nova, mais desenvolvida, que faz a gente refletir mais. Jesus mandou seus discípulos para apresentar a boa nova, uma notícia boa, não é? Uma notícia que deve passar por essa parte nova do cérebro da gente, por essa parte mamífera, e chegar até essa parte mais reptiliana, que pode ser que cada um de nós tenha, para que essa serpente, essa cobra que a gente carrega dentro da gente, possa ser transformada, possa ser convertida, possa se tornar de fato em uma criatura nova. Mas uma coisa que eu acho interessante é que quando Jesus manda os seus discípulos anunciarem o evangelho do reino, a boa nova do reino, ou seja, a novidade do reino, a gente precisa fazer conta com uma coisa também, com um fato. Nós temos medo da novidade. A novidade espanta a gente. E na medida que a gente tem medo de coisas novas, diante do medo, a gente pode ter dois tipos de reação. Ou a gente ataca, como uma cobra que vai em cima e dá o bote, ataca logo, ou a gente recua, se fecha, se tranca, que às vezes é uma forma também velada de ataque, porque eu não dou ouvido para aquilo que estou recebendo. É por isso que muitas vezes, quando Deus se manifesta para alguém para trazer uma boa notícia, uma coisa nova, a primeira coisa que o mensageiro de Deus, que o anjo de Deus diz para as pessoas é: não tenha medo. Porque o medo ou nos neutraliza, fecha a gente de uma forma tal que a gente não escuta, ou faz a gente atacar. Jesus nos envia como cordeiro no meio de lobo. A gente tem que ter essa certeza de que pode ser que a novidade que a gente traga, leve para os outros, que pede conversão, que pede mudança das pessoas, pode deixar as pessoas nessa posição de querer agredir ou de querer fugir. Aí Jesus diz para os seus discípulos: cuidado com os homens, eles vos entregarão nos tribunais, nas sinagogas, vocês serão levados diante dos governadores, dos reis, por minha causa, para darem testemunho diante dele e das nações. Veja só, minha amiga, veja só, meu amigo, quando esse evangelho de Mateus foi escrito, a cidade de Jerusalém, que eu falei do Coliseu aqui, não é, que foi construído com dinheiro que foi trazido lá do templo de Jerusalém, o templo já tinha sido destruído, essa situação de perigo para os cristãos já estava sendo uma verdade. Então é nesse período de tantas dificuldades que os discípulos estão ouvindo essa palavra de Jesus, e que dizia: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer naquele momento, vos será indicado o que é que vocês devem dizer. Olha só o que a gente lê aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 14, Jesus diz assim: quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. O Espírito Santo, portanto, é aquele que capacita a discípula e o discípulo de Cristo para a sua defesa. Nós não somos aqueles que devem se defender como quem ataca, né? Porque tem gente que diz, não é, que a melhor defesa é o ataque. Esse não é o modo de proceder do cristão. A gente tem a certeza de que esse Espírito de Deus é aquele que nos ajuda. E olha como Jesus descreve a cena: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Você sabia que a religião cristã, a igreja, é uma das mais perseguidas no mundo ainda no dia de hoje? Entre as perseguições religiosas, a que mais existe é aquela do cristianismo. Sim, nós vivemos num país em que ainda é possível viver a fé sem grandíssimas dificuldades, mas mesmo assim nós vemos crescer a intolerância em relação à própria igreja. Mesmo quando se advoga que existe a democracia, que todos podem falar, etc., mas quando nós falamos em nome da nossa fé, muitas vezes nos querem fazer calar.
não nos é permitido trazer o nosso ponto de vista. Somos taxados de retrógrados, de pessoas que não querem o bem da humanidade, que somos os atrasados. É assim que muitas vezes querem nos vender e querem nos calar. Mas Jesus nos diz e nos garante que nós temos essa presença do Espírito Consolador, não é, que nos faz ver bem todas as coisas. Jesus está pedindo não ter medo de dar o testemunho, porque o Espírito nos capacita a dar este testemunho. Mas olha só que Jesus também diz assim: quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. É preciso calcular a estratégia, é preciso saber o que fazer. Se convém o discurso, se convém o recuo, se convém a mudança. Disse Jesus: em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Portanto, no dia de hoje, encontramos, recordando nessa sexta-feira, a morte do próprio Jesus na cruz. Recordamos como nós, discípulas e discípulos de Jesus, precisamos fazer contas com a dificuldade, com a violência, com a intolerância, mas tendo a certeza de que Jesus está do nosso lado, Ele não nos abandona. A primeira leitura de hoje, falando do ciclo de José, ainda nos apresentando como Jacó, o seu pai, agora vai ao encontro do filho José que está no Egito. E, portanto, Deus se manifesta para Israel numa visão noturna, numa espécie de sonho. Deus fala para Jacó, Deus fala para Israel e diz: Jacó, Jacó. E ele respondeu: aqui estou. E Deus lhe falou: eu sou o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Não foi isso que aconteceu também com os discípulos de Jesus? Esses 12 discípulos, todos eles, quase, fora São João o Evangelista, todos tiveram morte violenta. João não teve a morte violenta, mas foi jogado num caldeirão de azeite quente, ele foi colocado na prisão. Todos sofreram de alguma forma, mas o que aconteceu? Deus esteve com eles. E se você e eu aqui nós estamos hoje lendo essa passagem do Evangelho, é porque Jesus garantiu e honrou a sua palavra a estes seus discípulos, de estar com eles, assim como Deus fez a mesma coisa em relação a Jacó. Eu estarei contigo. Jesus é o Emanuel que está conosco até o fim, como Deus esteve com Jacó e o acompanhou até o Egito. E continua Deus dizendo a Israel, Deus dizendo a Jacó: farei de ti lá uma grande nação, assim como a igreja, não é, vai se espalhando pelo mundo, crescendo como esse povo que é de Deus. Continua Deus dizendo para ele: eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. Será depois período do êxodo, a escravidão que esse mesmo povo vai sofrer no Egito. A partir da próxima semana começaremos a ler, segunda-feira, o livro do Êxodo. E aqui diz, portanto, a leitura de hoje: Jacó levantou-se, deixou Bersabeia e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para transportar. Portanto, aqui nós vemos Deus acompanhando o destino de Jacó, Deus acompanhando o caminho de José. Assim também Deus acompanha a nossa vida, Deus não nos abandona. Podemos rezar no dia de hoje com o salmista, o Salmo 36, que diz: confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, Ele dará o que pedir o teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos da penúria serão saciados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda, porque nele confiaram. Senhor, nós confiamos em Ti e queremos Te agradecer porque Tu nos acompanhas, porque Tu proteges a nossa vida, nos proteges com a Tua mão benfazeja. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para cada uma e cada um de nós que está acompanhando esta live.
O Senhor esteja acima de ti, para te proteger, diante de ti, para te guiar, atrás de ti, para te defender, ao teu lado, para te acompanhar, dentro de ti, para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Eu saúdo as pessoas que estão aqui acompanhando essa nossa live, não é, recebendo essa bênção aqui nesse momento, não é? A Solange Reinhardt aqui acompanhando a nossa live, a Maria da Conceição também está aqui conosco, o Roberta Espinosa, um abraço para você, Everilda Menezes aí em Natal, Padre Eugênio Guerra em Iaçu, um abraço para você aí também, para Neuza Andrade em Santo Antônio de Jesus, para Edinaide Silva aí em Salvador, para Lilia Davi Luna, Marilene Alves, para o Will Oliveira aí Amargosa, Dayara Souza em Santo Antônio de Jesus, Odaleia aí na Suíça, Geraldo Almeida aí em São Felipe, Aparecida, comunidade Aparecida aí em Salvador, na Arquidiocese de São Salvador, Ana Maria Barreto aí em Nazaré, paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Meg Neiva, penso que é aí em São Francisco da Mombaça, Mari Caldas, também Darcy Sampaio, Deus te abençoe, a Vani Brito, bom dia para Rita de Cássia em Conceição do Almeida, para Pedro Miguel em Amargosa, Padre Juarez aí na Diocese de Ilhéus, para o Will de Souza em Santo Antônio de Jesus, Mima Costa aí em Amargosa, são pessoas que a gente vê aqui presente nessa live e vamos saudando a todos e a cada um nesse momento. Quero fazer também chegar o meu abraço a duas pessoas, não é, que começaram a seguir aqui o nosso perfil. Bem-vinda a Ana Queiroz Salles e a Ana Ribeiro, e um abraço também para Lani Nascimento aí em Ilhéus, que no último dia 7 aniversariou. Portanto, gente querida, vamos fazer um bom início nesse fim de semana, hoje sobretudo contemplando a Jesus crucificado, que o amor de Jesus derramado em nossos corações nele permaneça para sempre. Fiquem com Deus, uma sexta-feira abençoada para você, minha amiga, para você, meu amigo.